A estratificação de risco, então, ela vem com o objetivo aí de promover a vigilância contínua sobre o desenvolvimento da gestação, identificar precocemente fatores de risco relacionados às características individuais dessa gestante, né? A gente consegue identificar também morbidades crônicas e agudas presentes aí, a história reprodutiva, que tem um peso muito importante também nesse contexto, o contexto familiar e comunitário, como a gente já demonstrou, o conhecimento da complexidade clínica, né, e sociofuncional da gestante, tá? A estratificação de risco, então, ela vai possibilitar o enfermeiro a ter uma atenção diferenciada de acordo com o extrato identificado, né? Então, a gente consegue ofertar a uma gestante de alto risco mais ferramentas que possam vir a beneficiá-la ao longo do processo de acolhimento. Ao passo que uma gestante de risco habitual, a gente adequa, então, a assistência para o risco habitual, tá? Isso também, claro, levando em conta que a gente não está lidando mais só com uma pessoa, mas a gente tem uma criança também para se preocupar e assistir, tá? Então, a gente tem que olhar também para a saúde fetal, ok? Estima-se aí que 15% dessas gestantes, elas fiquem aí na faixa de gestação de alto risco, enquanto 85% flutuem aí entre o risco habitual e o risco intermediário, tá certo? Bom, alguns critérios, então, que vão me auxiliar na estratificação do risco. Então, a gente tem um risco habitual, né, com características individuais e condições sociodemográficas favoráveis, né? A gente tem aquela gestante que está entre 16 e 34 anos, com uma aceitação da gestação boa, né? Uma gestação desejada, com um histórico reprodutivo anterior adequado, com intervalo interpartal acima de 2 anos, né? Ou seja, uma gestante que tem aí um bom prognóstico, tá? Sem ausência de intercorrências clínicas e obstétricas na gravidez anterior ou na própria gravidez atual, tá certo? Com relação ao risco intermediário, a gente aumenta um pouco o espectro de risco, de características individuais e socioeconômicas e familiares que possam vir a interferir aí na condição de risco dela. Então, a gente tem aquelas mulheres com menos de 15 anos ou acima de 35 anos, condições de trabalho desfavoráveis, né, com risco excessivo, com carga horária extenuante, com exposição a agentes físicos, químicos, biológicos nocivos, né, de níveis de estresse também bastante elevados. A gente tem os casos aí de violência comunitária, familiar ou violência doméstica, né, situação conjugal insegura também com impacto muito importante aí, insuficiência de apoio familiar, então uma mulher que está sozinha, né, nessa caminhada aí da gestação, a capacidade de autocuidado também insuficiente, pode acontecer, seja por um contexto cultural, seja por uma própria deficiência cognitiva, tá? A não aceitação da gestação, então uma gravidez indesejada, uma gravidez, por exemplo, oriunda de estupro, que pode trazer aí um trauma, né? E, consequentemente, uma falta de aceitação dessa gestação, tá? Baixa escolaridade, uso de medicamentos, a própria compleição física dela, obesidade ou altura, tudo isso pode influenciar. A mulher de raça negra também, ela tem uma questão de acesso também à comunidade, está um pouco mais dificultado, infelizmente, né, para os nossos critérios populacionais. Então, a gente tem a identificação de que as mulheres negras normalmente sofrem mais para poder acessar o sistema de saúde e acessar a humanização a que ela tem direito nesse contexto do ciclo gravídico puerperal, tá? E, claro, outras condições de saúde que possam vir a aparecer que não estão listadas aqui. Ainda no quesito risco intermediário, a gente tem que dar atenção aí para a história reprodutiva anterior. Então, qualquer sinal
de anomalia, qualquer intercorrência que essa mulher já sofreu anteriormente, né? Por exemplo, história de malformação, baixo peso, alterações do crescimento intrauterino, então a gente tem o CIURS, né? Cesariana prévia, parto complicado, diabetes gestacional, hipertensa, qualquer patologia que ela venha apresentar na gravidez anterior ou relatar, e também um quesito muito importante que poucos colocam como risco seria um intervalo interpartal menor que 2 anos, tá? Algumas condições e intercorrências clínicas ou obstétricas, né, na gestação atual, né, a gente tem aí as infecções urinárias, o ganho de peso, né, excessivo, infecções, por exemplo, sífilis, toxoplasmose, que possam vir a cometer e, consequentemente, aumentar o risco aí de uma infecção congênita, né, a suspeição ou confirmação, por exemplo, de dengue, vírus chikungunya ou zika vírus, né, que foi muito alarmante aí por volta de 2015, mas a gente tem que pensar que eles estão ainda circulando e a gente pode aí ter esses problemas. E eu acrescento aqui, então, o SARS-CoV-2, que apareceu agora em meados aí de 2019 para 2020, e inicialmente a gente não teve um impacto muito grande em mulheres grávidas, né, e puérperas, mas por volta de abril, por exemplo, a gente começou a ter índices muito crescentes de mortalidade materna por conta da Covid-19, tá? E o Brasil, por um momento, por um período, chegou a encabeçar aí entre os países que estavam com maior número aí de morte materna por Covid, tá? Hoje a gente tem o México em primeiro lugar, mas o Brasil ainda está em segundo, terceiro, a depender da evolução epidemiológica, tá? Bem, em relação ao alto risco, a gente tem aí características individuais e condições socioeconômicas também muito importantes. Então, por exemplo, agravos alimentares e nutricionais, dependência ou abuso de álcool e drogas, né? Condições clínicas prévias à gestação, a gente pode citar aí as doenças psiquiátricas graves, diabetes, hipertensão, doenças genéticas, né? Cardiopatias, pneumopatias e muitas outras aí, a gente não precisa citar todas, mas a gente tem uma gama aí de eventos que podem trazer uma chance de complicação maior, tá? História reprodutiva anterior, a gente pode investigar morte perinatal, isoimunização, tão importante aí, abortamento habitual, abortamento provocado, recorrente, acretismo placentário, que diz muito pra gente sobre a possibilidade dessa mulher evoluir para uma hemorragia pós-parto, tá? Infertilidade, prematuridade também é uma ocorrência importante, né? E outras intercorrências clínicas que possam fazer parte aí do histórico dessa gestante, ok? Bom, ainda em alto risco, é importante a gente falar das situações especiais, ou seja, aquelas situações de gestação múltipla monocoriônica, isoimunização RH, malformação fetal com arritmia ou sem arritmia cardíaca fetal, diagnóstico de HIV e AIDS e os transplantes, né? São situações, são eventos que podem estar presentes aí na gravidez atual e trazer uma preocupação a mais, ok? Em relação à rotina de avaliação pré-natal, né? A gente tem que ter uma rotina, seguir essa rotina, seguir um protocolo para que a gente consiga ser o mais efetivo possível na abordagem dessa gestante. A gente tem que dar atenção, então, à avaliação clínico-obstétrica, né? Ao cálculo da idade gestacional e da data provável do parto. A gente pode depois fazer um momento só para tratar disso. A palpação obstétrica e a medida da altura uterina, muito importantes, né? Avaliação dos movimentos fetais, a ausculta de batimentos cardiofetais, a pesquisa do edema, ou seja, um exame físico completo, o acompanhamento do peso dessa gestante, o monitoramento de níveis pressóricos, que precisa ser feito em todos os momentos, em todos os encontros que você tiver com essa gestante, né? A solicitação e avaliação de exames de rotina, a gente vai ver aqui os grupos de exames que a gente normalmente solicita no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Lembrando que alguns exames a gente repete em todos os trimestres, né? A situação vacinal também a gente vai
vai dar um alerta para ele, a prescrição de alguns medicamentos e alguma suplementação que seja necessária e o uso, claro, de medicamentos que muitas vezes precisam ser interrompidos ou reafirmados, tá? Ou então substituídos, ok? Então, a gente pode falar das desprescrições ou substituições de medicamentos, né, que ela já vem tomando, identificação e conduta aí de intercorrências, identificação e investigação de fatores de risco, como a gente já citou, a estratificação do risco, que é importante fazer na primeira consulta e ser adaptada nas próximas consultas, a vigilância para os quadros psíquicos, principalmente depressão, que é muito comum em determinadas situações ou eventos que possam vir a caracterizar esse momento gravídico dela. E tem a ver muito com a aceitação da gravidez, tem a ver muito com o contexto de gravidez dela. E aí os diagnósticos e monitoramentos que a gente possa vir a fazer ao longo do pré-natal, ok? Claro, tudo isso combinado com um registro no prontuário muito bem feito, o uso da caderneta da gestante muito bem preenchida, tá? E aí eu gostaria de falar de uma particularidade que a gente encontra aí muito nas avaliações aí, principalmente da caderneta da gestante. A gente recebe muitos elogios, né, de que o enfermeiro é muito mais cuidadoso no preenchimento da caderneta da gestante do que qualquer outro profissional. É ele que normalmente abre a caderneta da gestante. Então, esse cuidado, esse zelo é muito importante a gente ter, porque uma vez esse documento tão importante, essa carteira de identificação dessa gestante, né, ela bem preenchida, ela serve aí como histórico de eventos, né, para as próximas gestações, ok? Bom, e claro, fechando nessa abordagem da primeira consulta, a gente pode ir pensando aí no plano de parto, né, no plano de cuidados e de um plano de parto para essa gestante, ok? Depois a gente fala também um pouquinho mais especificamente do plano de parto, como é que é feito, né, como é que a gente constrói um plano de parto, tá? No primeiro trimestre, então, a gente vai definir algumas rotinas de exames que são necessários de serem feitos, ou seja, são inclusive obrigatórios, né? Por exemplo, no primeiro trimestre, eu vou dar importância aí para tipagem sanguínea, que vai acontecer uma única vez. O cúmbis indireto, o hemograma, por exemplo, é um exame que a gente repete em todos os trimestres, né? A eletroforese de hemoglobina, recentemente incorporada aí ao SUS, para gestantes no pré-natal, a glicemia de jejum, teste rápido para sífilis, né, qualquer outro teste treponêmico também, teste rápido para HIV ou então a própria sorologia para HIV, toxoplasmose, lembrando que a gente sempre tem que pedir IgM e IgG. Esses exames todos são solicitados também pelo enfermeiro na primeira consulta, né? Toxoplasmose, eu já falei, teste rápido para hepatite ou sorologia para hepatite B, a urina, sumário de urina, né? Ou urocultura, se for necessário. O citopatológico de colo uterino também muito importante, muito indicado também, porque pode ser que seja a primeira abordagem de saúde que a gente faz naquela paciente, tá? No segundo semestre, como a gente falou, a gente repete o hemograma, faz o teste oral de tolerância para a glicose em algumas situações, repete o de toxoplasmose, né? Se o IgM for não reagente anteriormente, faz ultrassonografia obstétrica também. Lembrando que a ultrassonografia obstétrica idealmente deve ser feita até 12 semanas, tá? Entre 11 e 13 semanas, mas se ela não for possível de ser repetida, a gente pode deixar para fazer esse ultrassom no período aí de 20 a 24 semanas de gestação, que não é tão boa, né, para datação, mas também não é tão ruim para a gente poder ter um diagnóstico de idade gestacional favorável, tá? No terceiro trimestre, então, a gente tem aí alguns exames que se repetem e outros que são feitos só nesse momento. Por exemplo, o hemograma, teste rápido para sífilis, teste rápido para HIV e sorologia, toxoplasmose e urina, a gente praticamente repete e vem comparando os resultados dos outros trimestres, tá? E, por fim, a cultura de streptococcus, quando for possível, importante ser feito, beleza?
Uma outra situação muito importante para se fazer no pré-natal é o monitoramento da situação vacinal, tá? A situação vacinal, ela tem um impacto, né, muito importante na gestação, no parto também, nascimento, tá? Então, quais são as vacinas recomendadas, né, para essa gestante? A gente vai falar basicamente de três abordagens, né? A gente tem aí a tríplice bacteriana, ou a dupla adulto, que pode ser feita uma ou outra, a depender do protocolo. A gente tem a vacina contra a hepatite B e a gente tem a vacina contra a influenza, que é feita aí ao longo dos períodos aí de sazonalidade da influenza e nas campanhas. Então, anualmente, a gente tem as campanhas de vacinação da influenza, a gente pode lançar mão dessa vacina. Qualquer outra vacina, ela não é indicada para a gestante. Então, a gente sempre trabalha com essas três vacinas básicas, ok? Com relação aos medicamentos do ciclo gravídico puerperal, eu gosto muito mais de falar de suplementação, porque a gente está falando aqui de sulfato ferroso e do ácido fólico, que normalmente são feitos. O sulfato ferroso exige aí uma suplementação de ferro, né? Porque ele acaba levando o risco, né, de anemia aí na gestação a termo, né? Então, a gente trabalha aí com uma dose de 60 miligramas de ferro elementar ao dia para uma gestante, né? A partir de 20 semanas até o parto, né? E com relação ao ácido fólico, principalmente para tratar ou para prevenir aí algumas alterações ou malformações relacionadas ao fechamento do tubo neural, tá? Idealmente, o ácido fólico deve ser iniciado um mês antes da gravidez, quando possível fazer aquela avaliação pré-concepcional, tá? Mas não sendo possível, a gente tem que garantir aí até, no mínimo, a 12ª semana de gestação, tá? Alguns sinais de alerta ao longo do pré-natal, importante a gente falar, ou então até mesmo repetir, seria a pressão arterial elevada, né? Fortes dores de cabeça, ausência de movimento fetal por mais de 12 horas, né? Corrimento vaginal escuro, marrom ou enegrecido, né? Inchaço nos pés, o inchaço súbito, né? O ganho ponderal acima de 500 gramas, por exemplo, ao longo de uma semana, a gente precisa acender a luzinha de alerta aí para síndromes hipertensivas, dor ou ardor ao urinar, infecções urinárias, por exemplo, que podem levar a bolsa rota ou prematuridade, né? Sangramento ou perda de líquido pela vagina, mesmo sem dor, isso é muito importante, não deve ser encarada como um aspecto normal, né? Contrações fortes, contrações abdominais fortes, dolorosas, frequentes, né? Febre de origem também não conhecida. Só lembrando que a gente trabalha aí com 3 causas bases de morbimortalidade materna no nosso país que precisam ser rapidamente identificadas: hipertensão ou síndromes hipertensivas, as síndromes hemorrágicas e as infecções, tá? Sempre levando em conta que qualquer uma delas aí é preciso uma atenção, uma abordagem oportuna, e tanto no diagnóstico como no início precoce do tratamento, tá certo? Aqui eu coloco para vocês os principais sinais de alerta na gestação, alguns deles a gente já falou. Então, como é que a gente faz a abordagem, né? Sangramento vaginal, por exemplo, ele sempre é normal em qualquer época da gravidez, a gente tem que encarar como anormal, e ele exige aí avaliação médica imediata, tá? Cefaleia, escotoma visual, epigastralgia, edema excessivo, né? A gente trata aí como uma atenção para síndromes hipertensivas, né? São sintomas que podem ocorrer principalmente no finalzinho da gestação e podem sugerir aí uma pré-eclâmpsia, tá? Então, a gente tem que considerar também uma avaliação médica o mais rápido possível, com uma avaliação também da pressão arterial imediata. Contrações regulares com perda de líquido, pode ser sintomas indicativos aí de início de trabalho de parto, que pode inclusive ser um trabalho de parto pré-termo, tá? Também exige uma avaliação médica imediata e um encaminhamento precoce aí para maternidade de referência. Diminuição de movimentos fetais
pode indicar sofrimento fetal, né? Então também exige avaliação médica, exige um cuidado maior, exige a ausculta de BCF, com orientação também do mobilograma, né? Por exemplo. Considerar também a possibilidade de encaminhamento ao serviço de referência, caso essa ausência de movimentação fetal se confirme, ok? E a febre, indicativo de infecção também, exige avaliação médica no mesmo dia, preferencialmente, e o encaminhamento de urgência, caso seja necessário, lembrando que a gente está lidando com uma gestante e que essa mulher, ela tem por característica fisiológica a baixa imunidade, então as infecções, elas podem evoluir de forma muito rápida numa gestante, ok? Claro que a gente não pode deixar de falar e fazer um fechamento dessa gestão do cuidado pré-natal e puerperal com a consulta puerperal. Lembrando que a primeira consulta puerperal é indicada de ser realizado aí na primeira semana pós-alta, então a gente pode pensar no retorno da mulher e do recém-nascido ao serviço de saúde em torno aí dos 10 primeiros dias pós-parto, sendo que a gente pode fazer uma visita domiciliar a partir dos 3 dias, de retorno do hospital, ou a gente pode captar essa mulher e chamá-la para a UBS aí entre 5 e 7 dias para a gente iniciar os cuidados aí relacionados a recém-nascido também, tá? Na segunda consulta puerperal, a gente costuma agendar aí em torno de 30 a 40 dias no pós-parto, e os objetivos dessa consulta puerperal é conseguir dar todo o suporte nesse momento aí de transição da gestação para o nascimento. Então, a gente avalia todo o estado de saúde da mulher, o estado clínico dela, psicológico e também do recém-nascido. A gente faz um acolhimento integral e integrado, né? A gente orienta e apoia a família e a amamentação, claro, promove o aleitamento materno, orienta os cuidados básicos com o recém-nascido, né, que muitas vezes é precário por falta de conhecimento mesmo por parte da mulher, avalia a interação da mãe do recém-nascido, ou seja, avalia essa integração entre os dois, né, essa vinculação entre os dois, identifica situações possíveis de risco, né, de intercorrência, e também tenta conduzir da melhor forma possível, e orienta aí o planejamento familiar tão importante, que inclusive pode começar lá na maternidade. Acho muito importante a gente falar dessa interação aí da atenção primária com a atenção especializada e também a atenção hospitalar, tá? É preciso que essas entidades estejam organizadas, integradas, e que elas se conheçam, se falem. Por isso a gente tem instâncias, né, maiores aí, por exemplo, as comissões perinatais, os grupos condutores estaduais, municipais, que podem aí ajudar no processo do desenho da rede materno-infantil, na organização dos fluxos assistenciais, na organização da regulação dessa mulher, da puérpera e do seu bebê também, para que a gente consiga eliminar as esperas, né, e promover aí acolhimento oportuno e tratamento oportuno, tá? Dando continuidade, então, à consulta puerperal, a gente não pode deixar de falar da importância da visita domiciliar aí na atenção primária, recomendando, então, a visita domiciliar na primeira semana após a alta da mãe do bebê, tá? Caso o recém-nascido tenha sido classificado como de risco, né, a gente deve fazer essa visita o mais rápido possível, aí, preferencialmente nos primeiros 3 dias de alta, tá? Ambas as consultas, tanto a primeira quanto a segunda, mais no finalzinho do ciclo puerperal, elas precisam vir acompanhadas de identificação de tratamento e da condução de possíveis complicações aí. Claro que a intervenção da enfermagem é muito importante, principalmente aí no processo de aleitamento materno, tá? Concluindo, então, o período puerperal, essa mulher, ela deve ser orientada aí em relação à interação dela com a comunidade, né? A interação dela com os cuidados do bebê, o planejamento familiar não pode ser esquecido jamais, e o acompanhamento das condições aí de risco que ela possa vir a ter tido ou já ter tido o diagnóstico disso, e ter aí, consequentemente, todo um tratamento pela frente, tá? Fortalecendo, então, claro, a capacidade do autocuidado sempre dessa mulher, ok? Bom,
Aqui eu deixo para vocês um combo de bibliografia consultada com assuntos muito pertinentes tratados aí em todo esse material. Acho importante nós, enfermeiros, estarmos sempre muito atualizados, né? E estar sempre consultando, principalmente os nossos manuais bases, né, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, porque eles são um verdadeiro compilado de literaturas de evidências científicas, né? E traz para a gente, claro, aí todo um apoio metodológico para abordagem aí das nossas condutas enquanto enfermeiro, enquanto técnico de enfermagem, tá? Eu deixo para vocês aqui um grande abraço. A gente vai dar continuidade aos temas relacionados à saúde da mulher e em breve estaremos juntos novamente. Agradeço de novo ao CoremDF pela oportunidade e pelo excelente trabalho que tem feito aí na capacitação dos seus enfermeiros, né, na qualificação dos nossos colegas aí, tá? Grande abraço para vocês, até a próxima.